Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu trago uma resolução de uma questão do concurso para perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal em 2004. A questão tem o seguinte enunciado: Poli e colaboradores desenvolveram um método para o screening de drogas toxicológicas em material gástrico, que utiliza cromatografia líquida de alta eficiência. Nesse método, as amostras são diluídas em ácido clorídrico 0,01 mol por litro e injetadas em uma coluna cromatográfica de 150 mm vezes 4,6 mm, mantida a 40 graus, para separação por gradiente de eluição. A fase móvel, cujo fluxo é mantido constante e igual a 1,5 ml por minuto, consiste em uma mistura gradiente programado de 20% até 80% de ar em 30 minutos, entre um solvente A que contém 897,5 ml por litro de acetonitrila, 97,5 ml por litro de água, 5 ml por litro de ácido acético e 0,01 mol por litro de dodecil sulfato de sódio, e um solvente B, que contém 897,5 ml por litro de água, 97,5 ml por litro de acetonitrila, 5 ml por litro de ácido acético e 0,01 mol por litro de dodecil sulfato de sódio. Dois padrões internos são usados, o ABS e o DAT, com tempos de retenção de 5,6 minutos e 21,3 minutos, respectivamente. As drogas são identificadas comparando-se seus tempos de retenção relativos e seus espectros de ultravioleta, de 200 a 400 nanômetros, com os de padrões contidos em uma biblioteca de mais de 340 referências. Em alguns casos, o espectro fluorimétrico de emissão 280 nanômetros a 700 nanômetros, comprimento de onda de excitação de 270 nanômetros, foi usado para identificação adicional. A figura mostra o cromatograma de uma amostra gástrica com detecção de UV a 250 nanômetros. O gráfico inserido mostra uma comparação entre o espectro de UV do composto DAD, que o elui a 18,136 minutos, cuja largura do pico da linha base é igual a 0,5 minuto, e o espectro de um padrão de periciazina armazenado na biblioteca, o que associa aquele composto indubitavelmente à periciazina. Aqui nós temos o gráfico, tá? Onde nós podemos ver os compostos separados, tá? Os padrões que foram colocados, ABS e DAT. Tendo o texto e a figura como referência principal, porém não exclusiva, julgue os itens que se seguem. Então agora nós vamos analisar item por item para saber se a cada item está certo ou errado. Então vamos começar pelo item 1, que diz o seguinte: o método utilizado por Pollitt é a cromatografia líquida de fase reversa, ou seja, é a cromatografia líquida cuja fase estacionária é uma fase reversa, C8 ou C18. Recorrendo ao texto da questão, a gente vê que a fase móvel utilizada foi uma fase móvel molar. Então isso faz
a gente chega à conclusão de que quando você tem uma fase móvel polar, é porque realmente foi usada uma cromatografia líquida fase reversa. Então, esse item aqui está correto. Agora, vamos analisar o item 2. A fase móvel aumenta a sua polaridade ao longo da corrida cromatográfica. Se a gente for recorrer ao texto da questão, a gente vai ver que o gradiente vai de 20% a 80% do solvente A. O solvente A, na verdade, é uma mistura de mais acetonitrila do que água. Se ele vai de 20% a 80%, e a gente sabe que a acetonitrila é menos polar que água, então, na verdade, a polaridade no decorrer do processo cromatográfico vai diminuindo. Sendo assim, esta opção aqui, este item, essa afirmação é considerada errada. Tá? Afirmação 3. A prometazina é mais polar que a periciazina. Então vamos aqui, ó. Aqui nós temos a prometazina e aqui a periciazina. Então, prometazina saiu num tempo de retenção maior do que a periciazina. Se ela saiu num tempo de retenção maior, a prometazina, é porque ela tem maior afinidade pela fase estacionária. Se a fase estacionária é uma fase estacionária reversa, então porque a prometazina é menos polar, por isso que ela sai depois da periciazina. Então este item está errado também, tá? Agora vamos analisar a afirmativa 4. Então vamos lá. A velocidade linear média de migração da periciazina na fase estacionária é superior a 9 milímetros por minuto. Tá? Então, como é que se calcula a velocidade média? Tá? A velocidade linear de migração. Então a gente tem U, que é a velocidade linear, que é igual ao fluxo dividido pela área. Se a gente for recorrer ao texto da questão, a gente vai ver que o fluxo é 1,5 mililitros por minuto. Tá? E aí, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular agora a área. Tá? A área é igual a π, a área do pico, né, é igual a π, vezes o diâmetro interno da coluna dividido por 2 elevado ao quadrado. O diâmetro interno da coluna, segundo o texto da questão, é 4,6 milímetros. Então a área é igual a π 3,14 vezes 4,6 dividido por 2 elevado ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 5,29, ou seja, a área é igual a 16,6, tá? 16,6. Sendo assim, você tem a velocidade linear é igual a 1,5, que é o fluxo, dividido pela área, que é 16,6. Isso dá então uma velocidade linear de 0,09. Aqui ele está dizendo que é 9 milímetros por minutos, tá? Então essa afirmativa está incorreta. De todo modo, a gente vai ver aqui a segunda frase. A altura equivalente de um prato teórico nessa coluna cromatográfica, calculada com base no pico de piracina, é superior a 100 metros. Então, se a gente for ver, ó, a altura equivalente de um prato teórico é igual H é igual ao tamanho da coluna dividido por N. Tá? Geralmente, a altura equivalente de um prato teórico é menor do que 10 micrômetros. Tá? Então, esta questão está... Este
essa afirmação está errada. Então agora vamos analisar o item 5, afirmativa 5. O número de pratos teóricos dessa coluna cromatográfica, calculado com base no pico de periciazina, é superior a 20.000, tá? Então, ó, a gente vai calcular o seguinte, usar essa fórmula aqui, ó. Número de pratos teóricos é igual a 16, tempo de retenção do pico, dividido pela largura da linha base. Então, você tem número de pratos teóricos é igual a 16, vezes qual o tempo de retenção da periciazina? 18,86 minutos. É só ir lá no texto e você verificar, tá? Dividido pela largura da linha base, que é 0,5. Se você fizer esta conta aqui, você vai achar o número de pratos teóricos é igual a 21,166. Então, está dizendo que é superior a 20, então esse item, essa afirmativa está correta. Olá pessoal, então agora vamos analisar o item 6, tá? Afirmativa 6. Sabendo que a largura do pico da linha base da prometazina, aqui eu coloquei o tempo de retenção da prometazina, que é 19,407 minutos, é igual a 0,5 minutos, isso aqui é a largura da linha base, né? Então, a resolução dessa coluna cromatográfica estimada com base no pico da periciazina é de ED. Prometazina é igual a 2,442, tá? Então, eu verifiquei, fiz os cálculos e vi que a resolução é realmente 2,442. Aqui nós temos o tempo de retenção da periciazina, tá? 18,186 minutos, e a largura da linha base. Então, como é que eu achei esse valor? Aplicando esta fórmula aqui, tá? Então, ó, RS é igual a 2 vezes o tempo de retenção do pico 2, que é 19,407, menos o tempo de retenção do pico 1, que é 18,186, dividido pela soma da largura da linha base, 0,5, 0,5. Então, o RS deu 2, essa subtração aqui deu 1,221 dividido por 1, que RS é igual a 2,442, ou seja, esta afirmativa está correta. Agora vamos analisar o item 7. Se a velocidade da fase móvel fosse aumentada para 2 ml por minuto, isso implicaria em uma diminuição da altura de um prato teórico. Então, jogando para essa fórmula aqui, tá, que correlaciona a velocidade linear e a altura do prato teórico, a gente pode ver que é o seguinte, a velocidade aqui, linear, está no denominador. Consequentemente, se ela aumenta, a altura do equivalente do prato teórico diminui. Então, tá? Então, esta afirmativa está correta, tá bom? Agora, vamos analisar o item 8. O recurso de gradiente de eluição, programação de solvente, da fase móvel, né, tem por objetivo otimizar a separação cromatográfica, correto. Seu correspondente na cromatografia gasosa é a programação de temperatura, tá? Correto. É isso mesmo, tá? Corretíssimo. Então, 8 está correto, tá? Aqui nós temos o A, que é a difusão de ED, B, a difusão longitudinal, e C, a transferência de massa, que é jogada aqui nessa fórmula. Então agora analisaremos o item afirmativa 9, tá? Vamos lá. ABS, tempo de retenção aqui é 5,6, são os dois padrões internos, né? E DAT, 21,3 minutos, são adicionados em concentrações conhecidas na amostra
e sua determinação serve para corrigir impressões introduzidas na injeção da amostra e, assim, aumentar a precisão na análise quantitativa. Realmente, tanto DAT como ABS são adicionados, e aí você pode correlacionar a intensidade do pico, né, a área do pico desses padrões internos com as áreas de cada substância dessa aqui, inclusive prometazina e periciazina. Aí você consegue fazer uma análise quantitativa ideal. Então, o item 9, a afirmativa 9 está correta. Agora vamos analisar o item 10, tá? A desgasificação da fase móvel faz-se necessário para evitar a formação de bolhas no sistema de cromatografia, o que alteraria a responsabilidade do fluxo e a estabilidade da linha base, e também para conservar a transparência do solvente a ultravioleta, já que o A2 pode absorver nessa região. Realmente, o oxigênio, a gente, quando vai fazer uma análise por cromatografia líquida de alta eficiência, geralmente a gente passa o solvente, deixa ele um tempo no ultrassom para eliminar as bolhas, porque isso aqui realmente pode acontecer. O A2 pode absorver na região ultravioleta, tá? Então, a afirmativa 10 está correta. Pessoal, então agora vamos analisar a afirmativa 11. Diz o seguinte: a concentração de ácido acético é igual nos dois solventes de diluição, solvente A e solvente B, para que o pH da fase móvel permaneça constante ao longo de toda a corrida cromatográfica. Então nós vimos que a quantidade tanto a quantidade de solvente A como solvente B é de 5 ml por litro de ácido acético, tá? Então isso é muito importante para que o pH seja mantido. Então esta opção está correta. Item afirmativa 12. Para obter o espectro de ultravioleta mostrado na figura simultaneamente à corrida cromatográfica, é necessário utilizar um detector do tipo arranjo de fótons de iodo. Tá? Realmente, esse detector, aqui mostrado nessa figura, ele é capaz, em apenas uma injeção cromatográfica, analisar todos os compostos contidos na amostra que absorvam entre 200 e 800 nanômetros, em apenas uma corrida. Tá? Então aqui tem uma afirmativa aqui. Este detector tem a capacidade de capturar espectros completos simultaneamente, a alta acessibilidade, a precisão e a flexibilidade. Então este item está correto. Analisando o item 13, afirmativa 13, né? Ao contrário de um cromatógrafo gasoso, né? Um cromatógrafo líquido não pode ser acoplado diretamente a um espectrômetro de massa. Mentira! Aqui eu mostro uma figura de um HPLC acoplado a espectros de massas. Então, tanto o cromatógrafo a gás como o cromatógrafo líquido pode ser acoplado a espectros de massas. O único problema é que a interface entre os dois funciona melhor, tá, no cromatógrafo a gás. Tá? Então, esta afirmativa está errada. Tá? E aí, pessoal, gostou do conteúdo desse vídeo? Então, se você gostou, dê um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que quando tiver novidade no canal vocês receberem um comunicado, tá? E se puder, por favor, compartilhe esses vídeos com os seus grupos de WhatsApp que têm interesse, tá? Para que o canal cresça mais rapidamente. Obrigado.